Hoje a nossa agenda é o Francisco vai fazer a prece e vai fazer um pequeno estudo para nós. A gente vai terminar o assunto de saúde hoje, com certeza, e dar a introdução na próxima atividade. E essa atividade que nós vamos dar a introdução, ela vai até o fim do ano. É uma só, vai até o fim do ano. Nós vamos falar sobre o livro 3 do Livro dos Espíritos, que é o maior livro dos 4 livros do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e vamos falar muito sobre a mente humana, relacionando isso com as bem-aventuranças, relacionando isso com o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que é o último capítulo do livro 3, que é sobre o autoconhecimento e sobre a reforma íntima. Tá? Então, esse é o nosso propósito, e a gente vai devagar, porque é um assunto daqui para frente vai ficando mais um pouco complexo, vai ficando um pouquinho mais enroscadinho. Então, nós vamos fazer devagar, com calma. Eu tive dando uma olhada, voltei lá no ano passado, quando a gente começou esse estudo. É interessante, a gente começou em maio, e nós estamos começando agora aqui em agosto. Só que nós usamos muito tempo na primeira parte desses assuntos, e a gente vai usar menos tempo dessa vez. Nós vamos espichar mais o tempo em que nós vamos falar sobre a mente humana, porque isso é muito importante para a questão do capítulo 12, que é a reforma íntima, que é o autoconhecimento. É fundamental pegar o capítulo 12 e linkar com isso. Bom, boa noite para todos. Boa noite. Francisco, eu vou fechar o meu microfone, todo mundo está com o microfone fechado aí, e você vai fazer a prece e já engata, tá? No estudo, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a todos aí que mentalizássemos agora nosso mestre, tentássemos buscar a sua afeição de paz e tranquilidade, buscar sintonia com ele, buscando no fundo dos nossos corações sua presença. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador desse universo imenso, das coisas por nós conhecidas e daquelas que nos são ainda desconhecidas. Criador de cada um de nós, te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos pela nossa mente, pela nossa crença, unidos em nome de Jesus, para buscarmos o nosso melhoramento íntimo. Pai, que possamos nesse momento de prece e de estudo glorificar a Ti, a Tua criação. Guia-nos, Pai, nesse momento. E Jesus esteja conosco, unindo-nos pelo amor, pela Sua paz, pela Sua sabedoria. Nossas mentes estejam abertas ao entendimento, à compreensão, e possamos, nesse momento de estudo, perceber em nós mesmos as oportunidades de caminhada e melhoramento íntimo. Graças te damos por essa oportunidade, Pai. Enche-nos da Tua graça e da Tua luz. Assim seja. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito bacana de estudo, que ele trata a respeito de Jesus, o Consolador. Eu achei muito bacana quando ela apresentou para mim esse tema, porque Jesus, ele é o popstar, né? De fato, ele quando fez essa passagem por aqui pela Terra, ele deixou ensinamentos que nem o maior dos filósofos ou outros mestres conseguiram chegar na profundidade de Jesus, que com poucas palavras ele conseguia resumir segredos íntimos nossos. E a partir da sua grandeza, proporcionou milagres, ele trouxe para nós verdades e ainda fez cumprir aquilo que profetas vinham anunciando. Jesus Cristo, além de ser
desse homem que foi encarnado. Muito mais que isso, ele é o nosso governador terrestre. Então, para se entender um pouquinho da dimensão de Jesus, é importante pensar, vamos fazer uma relação com esse assunto, a respeito da idade da Terra. Os cientistas estimam que a nossa Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. E... só um pouquinho, que eu vou ter que sair daqui agora. Vou pegar esse livro para mim, por favor. Desculpa, pessoal, que eu vou ter que sair aqui da... Tive que trocar de ambiente, que eu estou aqui numa casinha pequenininha, tá? Então, os cientistas estimam que a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. No entanto, quando a gente vai trazer mais além do que isso aí, o momento em que existe a união das moléculas, pela força centrípeta que rege o nosso universo, que é na movimentação das células, isso vai muito mais além. Isso vai chegar perto de 12 bilhões de anos. Então, 4 vezes mais do que os cientistas estimam da Terra já pronta. Só que ele é governador terrestre, né? Então, se ele é governador terrestre, ele está aqui desde o início. Então, imaginem que há 12,5 bilhões de anos, Jesus ele já era nosso governador. Ele já era Cristo, né? Então, imagina essa caminhada toda, o que ele já tinha antes disso aí, de chegar até nós, e como ele chega até todo esse tempo que ele está conosco, tá? Então, esse é a dimensão de Jesus. Outra medida interessante a respeito de Jesus é quando se fala a respeito do tamanho do amor dele. Então, quando a gente vai falar, alguma vez eu fiz, acho que eu já fiz com esse grupo aí, uma comparação da dimensão do amor de Jesus. Então, fazer a outra medida agora, medida de amor, né? Então, imagina só, quantas pessoas que nós podemos estimar que chegasse para nós assim, olha, eu preciso de um pedaço seu, eu preciso da sua vida. Quantas pessoas nós seríamos capazes de fazer isso de fato? Então, se hoje chegasse para mim uma carta e falasse assim, olha, o seu filho perdeu um olho, eu preciso que você doe seu olho. Opa, onde que eu assino? Eu estaria assinando ali. Ah, sua mãe perdeu precisa de uma cirurgia com urgência do fígado e precisa fazer um transplante. Opa, como é que eu faço isso? Agora, se chegasse para mim uma carta, olha, uma criancinha tailandesa, fulana de tal, você foi escolhido aqui no sorteio e precisa fazer a doação de um pedaço seu, um olho seu. Eu ia perguntar, poxa, mas por que eu? Tantas pessoas nesse mundo, por que eu fui escolhido? Né? Então, quando se faz essa medida de amor, a gente começa a perceber por quantas pessoas nós somos capazes realmente de nos ceder sem restrição. Só que Jesus, quando a gente vai pensar em relação a Jesus, o amor dele é por todo esse montoeiro de gente que ocupa essa terra, né? Eu acho que mais além ainda do que isso. Então, hoje nós temos encarnado 7,5 bilhões de espíritos. Né? E ainda tem uma estimativa que 3 vezes mais do que isso é o número de desencarnados. Então, somando nossa Terra, nós temos cerca de 30 bilhões de encarnados e desencarnados, né? De almas e espíritos. Bom, aí a gente vai começar a entender um pouquinho dessa nossa dimensão de Jesus, o Consolador. Bom, além disso, se a gente for pensar ali no Mestre, né, como é que ele vem, a forma como ele vem, entendendo que quando existe a concepção de Maria, que muitas pessoas duvidam disso, falam que até mesmo desconsiderar a Maria mesmo por ter sido escolhida mãe de Jesus. Imagina um espírito que foi escolhido para ser mãe de Jesus, capacidade de gerar, né, o nosso governador, trazer ele para cá para encarnar.
Bom, existem ali alguns relatos de espíritos que não foi possível que José fosse fazer fizesse parte disso, mas sim uma parte de outro planeta, de outra matéria pudesse vir para que Jesus pudesse fazer parte da gente. Ele demorou muito tempo para conseguir encarnar no meio de nós. Foi um trabalho muito grande que foi feito para que ocorresse a encarnação de Jesus. Teve um amparo muito grande, porque quando ele esteve encarnado entre nós, existiu também no meio de nós, aqui trabalhando com ele, espíritos de elevado escol, para que ele pudesse ter a proteção, o apoio, até porque ele não estava como governador terrestre, ele estava ali executando um trabalho. Então, a função dele estava sendo exercida por outros espíritos de, uma de tal tamanho, semelhante à de Jesus. Bom, e falando sobre o próprio mestre, né, como é que ele agiu, como é que ele se portou entre nós, com humildade, com perseverança, entendendo nossas dificuldades. Então, se hoje, por exemplo, se a gente for pegar e for conversar com uma pessoa que ela tem um entendimento de escolar ou até mesmo entendimento da vida, e façam perguntas que são óbvias, muitas vezes a gente se irrita com aquilo ali. Agora imagina Jesus. Mesmo assim, ele tratava com maior naturalidade, explicava por meio de parábolas. Ele era carinhoso, ele aceitava as agressões que foram feitas com ele, tudo para que pudesse nos guiar, né, e deixar um exemplo para que a gente pudesse seguir. As parábolas de Jesus é de uma profundidade que você é ontem, hoje, o amanhã, a gente vai continuar sempre aprendendo com Jesus. Todas as palavras dele que ele foi pegando, se ele conseguindo resumir com uma perfeição, né, dos significados, as pequenas preces dele. Exemplo, quando ele fala assim, todas as leis e os profetas são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha só, parece uma coisa tão pequenininha, né? Mas vamos raciocinar. Se Jesus é esse ser tão grande, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, quem é Deus? O que é Deus? Se hoje nós temos aí na nossa galáxia cerca de 200 bilhões de estrelas, a nossa galáxia, e estima-se 200 bilhões de galáxias da nossa Terra. Quantas estrelas, quantos planetas tem aí? E se a criação não será maior do que o Criador, então a dimensão desse Deus, ele é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o nosso amor, que nós não conseguimos nem entender, nosso amor, ainda não sabemos amar, como amar a Deus sobre todas as coisas? Ele dá a segunda opção, né? Ao próximo como a si mesmo. Então ele coloca ali um tijolinho inicial. O tijolinho inicial é a si. Amar a si. Aí começa a se fazer as perguntas, né? Peraí, como é que é assim amar a si? Então, se por acaso eu tiver uma dor de ouvido durante a noite, eu sou capaz de sair na farmácia? Ou espero amanhecer o dia para ir na farmácia? Mas se meu filho, durante a noite, tiver dor de ouvido, eu vou na farmácia procurar um médico? Eu vou. Mas e eu? Não, eu não vou. Então eu não me amo tanto assim, né? Eu sou capaz de me perdoar? Ou será que eu fico sempre me questionando das coisas que eu já fiz, né? Eu sou capaz de me auto-instruir com a mesma vontade com que eu falo para os outros se instruírem, né? Eu sou capaz de cuidar do meu corpo, da minha mente, da mesma forma que eu oriento meus filhos para fazer. Então, quando a gente passa a fazer essa relação da percepção do quanto amor eu dedico a mim mesmo, não um amor egoísta, mas o amor de crescimento particular, eu começo a fazer a referência com o outro, né? Então, peraí, então, se eu posso esperar, o meu filho também pode, ou ao contrário, ou eu tenho que também sair durante a noite. Então, a gente começa a fazer essas percepções, o quanto eu sou capaz de me amar, ou então, quanto eu estou errado, e não, opa, caiu. Ai, meu Deus.
Francisco, a gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Não caiu, não. Alô? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo você. Ah, tá bom, obrigado. Então, dessa forma, é interessante porque a partir dessa análise, a gente começa a se perguntar o seguinte: será que eu estou amando corretamente? Ou será que, de fato, eu estou acabando sendo um escravo muitas vezes, do filho, ou da esposa, ou então mesmo de amigos, ou então até mesmo do nosso trabalho? O quanto isso está me sufocando, né? Então, a partir dessa pequena percepção de Jesus, a gente traz respostas para nós mesmos, né? O Pai Nosso, em que a partir do Pai Nosso ele faz ali ele vai trazer as orações, uma das orações mais profundas, a oração mais profunda que nós temos. Pai Nosso que estás no céu, em todo o universo. Nós temos essa percepção que Deus está em todo o universo, está dentro de nós. Santificado seja o vosso nome. Nós estamos santificando a Deus a todo momento? Venha a nós o vosso reino, está presente em meu coração. Seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes nós ficamos pedindo ali, para que a nossa vontade prevaleça, para que a gente consiga as situações, a gente não consegue ser capaz de compreender que talvez aquilo que está acontecendo conosco não seja melhor, que a gente queira uma saída, mas sim Deus ele preparou aquilo para a gente como o melhor. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, o pão não somente o pão da mesa, mas o pão da sabedoria, o pão da inteligência, o pão da amizade, o pão da autopreparação, né? Perdoai as nossas ofensas para com Deus, ofensa para com ofensa para com Deus no momento em que eu esqueço que Ele é meu Pai, ofensa para com Jesus, quando eu esqueço que Ele é minha rocha, né? Ele tem que estar à frente de tudo. Ofensa para comigo mesmo no momento em que não me respeito. Ofensa para com meus irmãos na hora que eu não percebo que aquele que está na rua ali desamparado é meu irmãozinho também, que eu tenho que cuidar, né? Ofensa para com a natureza. Ofensa para tudo que me envolve que eu faço parte. Assim como eu tenho perdoado todos aqueles que me apontam meus defeitos, que fazem um favor de me apontar meus defeitos, que me ajudam a caminhar. Porque é difícil um amigo que chega com você e aponta defeito. Mas aquele que não gosta de você, esse aponta o defeito. Que bom que ele existe, né? Porque a gente é capaz de saber como é que pode melhorar. Ainda bem que ele está lá. Porque ninguém joga pedra numa árvore que não tem frutos. Que bom que ele está lá para jogar pedra em mim. Para ver, poxa, peraí, se ele está falando isso é porque alguma coisinha deve ter aí. Eu sou capaz de perceber isso, será? Livra-me das minhas tentações, essas tentações todas aí, que nessas encarnações todas me fez tropeçar. Cada um tem uma tentação. Ninguém é livre delas, faz parte da nossa evolução, do nosso caminhar. Livra-me do mal. Livra-me do meu mal, do mal que habita em mim, como Paulo falou. Então, quando a oração do Pai Nosso, Jesus consegue resumir o Pai naquela dimensão gigante, o nosso entendimento dele, o perdão, e para nossas tentações, nossos males. Esse é Jesus. O Jesus que tem muita gente que fala assim, ele morreu por nós. Não, ele morreu por meio de nós, né? Nós que fizemos isso com ele. Nós que fizemos essa maldade. Morreu por nós, sim, morreu pelas nossas mãos. Nós estamos lá. O pessoal fez isso, fazendo parte também disso aí. Porque, de fato, a nossa caminhada é essa. Ele veio nos trazer essas mensagens maravilhosas que estão aí no Novo Testamento. Foi anunciado no Velho Testamento. Várias, é a base completa do nosso Evangelho segundo o Espiritismo.
e está no meio de nós, está conosco em nossas preces, em nossas vidas. Então, é um prazer imenso estar falando sobre esse tema. Agradecer ao Ruela de ter colocado esse tema tão bonito para poder estudar. Né? Recomendar a vocês aí, se puderem, darem uma olhada no Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, o número 1 já fala sobre o jugo leve. Tá? Então, e depois ele vai continuar falando, e depois o Consolador Prometido ele vai falar um pouquinho ali sobre nosso Espiritismo, mas esse capítulo 6 vai falar muito sobre Jesus. Tá? E aqui, né, o livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, também vai ter no número 22, Poesia Perdida, vai falar sobre o Consolador e a onipresença de Jesus na Terra. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Ruela, muito obrigado pela oportunidade. Ok, Francisco, nós que te agradecemos, saudade de você, não some não, que a gente precisa de mais gente aqui para falar, para ajudar a gente aqui nessa luta que a gente tem. Muito bom, excelente. Gente, alguém quer fazer algum comentário? Estamos no caminho, né, Ruela? Aprendendo a se amar ainda, né, Francisco? É o trabalho, né? Estamos batendo na mesma tecla. Eu percebo que tudo leva a isso o tempo todo. Então, o chamado está aí para a gente prestar atenção nisso o tempo inteiro, né, gente? Vamos aprender a se amar para poder amar o próximo. Ruela. Oi. Queria só fazer um comentário, uma indicação para os amigos. Primeiro, parabéns, Francisco. É muito agradável ouvir você falar. Obrigada por isso. Eu estou seguindo uma série do Haroldo, que ele está desenvolvendo, e o tema é Jesus, Modelo e Guia. É uma série, assim, que são vários capítulos curtinhos, que quem tiver interesse, se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar depois lá primeiro capítulo, assim, e é fascinante, né? Ele coloca Jesus como nosso modelo e nosso guia, e ele vai descrevendo os caracteres de Jesus a partir das parábolas, das passagens do Evangelho, e é riquíssimo. Eu estou gostando muito e eu recomendo aos amigos assistirem também. Depois eu mando o link lá. Tá bom? Obrigada. Eu quero, sim. Eu gosto muito de ouvir o Haroldo. Marcel, muito boa a sua fala, interessante. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, falei, poxa, e ele está falando isso tudo na minha ótica, né? Um garoto, né? De 33 anos, um jovenzinho, né? E a gente fala de Jesus, um ser tão iluminado, um Senhor tão assim, imponente, né? Que dá essa impressão. E aí, quando a gente pensa que 33 anos, se eu olho para uma pessoa com 33 anos, eu já nem lembro na minha vida quando eu tive 33 anos. Então, é encantador ver essa grandeza espiritual, né, de Jesus, né? É emocionante. E o capítulo que você citou, na minha ótica, capítulo 6, o Cristo Consolador, é realmente é o que mais toca assim, o meu coração, porque é Jesus nos chamando, né? Ele fala, venha, eu estou aqui, né? E é tão, nossa, me emociono muito todas as vezes que eu penso nesse capítulo, porque realmente é um convite que ele faz, e ele faz com tanta ternura, e ao mesmo tempo com firmeza, né? Mas é tão envolvente o chamado de Jesus que é um estímulo para nós mesmos, né? Vamos assistir a série da Angélica. Obrigada, Maciel, foi muito bom. É isso. Gente, vamos seguir em frente, porque hoje a gente tem que acelerar um pouco para fechar o assunto saúde e doença. Nós estamos falando da cura, que é a última parte do assunto. E vamos entrar no nosso próximo assunto, que vai durar até o fim do ano. Eu vou, então, entrar aqui na apresentação. Mas antes de entrar na apresentação, eu achei muito interessante, porque às vezes você está fazendo pesquisa assim, no YouTube,
e, de repente, eu tenho muita sorte. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu sempre acho umas coisas interessantes, assim, que eu falo, nossa, eu não conhecia esse aqui. Né? Me inscrevo lá no canal. Esse eu não conhecia. E hoje eu tive o prazer de abrir, por acaso, um vídeo de um professor de filosofia, jovem, bem jovem, mas com uma competência assim, incrível para falar da vida. E eu peguei algumas informações, e o que eu achei interessante é que ele fala dos 3 princípios básicos do filósofo ou da filosofia, e ele coloca os 3 princípios. O primeiro princípio que ele coloca, eu fiquei muito feliz, porque eu já vi isso em outros lugares, mas eu fiquei feliz de ver novamente. Ele fala exatamente que o primeiro princípio do ser humano para o aprendizado, né, porque a filosofia é sabedoria, amor à sabedoria. Esse é o conceito do filósofo espiritualista, amor à sabedoria. E ele fala que o primeiro princípio é o senso crítico, né, que é o que a gente está falando aqui na cura. Então, nós vamos seguir aqui, apresentando, né? Vamos lá. Então, essa tela, ela tem 5 tópicos, tá? Estabilidade, memória, intelecto, identidade e inteligência. E o que são esses 5 tópicos? Esses 5 tópicos são extraídos de vários lugares diferentes, feito combinações, arranjos, estudo, para chegar nesse nível que nós chegamos aqui. São os 5 tópicos que promovem a cura de todas as doenças. É interessante, é bem ousado, mas é verdade. E quando a gente começou a falar de saúde e doença, fica sempre aquela impressão no início, nós vamos falar das doenças, vamos falar dos problemas do corpo, e não é. Aqui nós estamos falando de Aqui nós estamos trabalhando com o aspecto espiritual e filosófico, as duas coisas do espiritismo, né? Então, se nós estamos falando disso, essa questão física, o que interessa no físico não é exatamente falar da doença, é falar da saúde. Então, nós falamos da saúde. O que nós falamos no corpo físico da saúde? Vocês vão lembrar que nós temos 3 construtores que funcionam para o corpo, para a mente e para o espírito, né? Então, nós temos 3 construtores, que é a nutrição, que é o movimento e que é a harmonia. Esse é o nosso foco de cura, de estudo, de ter uma sanidade mental, de ter um corpo saudável e, por conseguinte, o espírito conseguir trabalhar com essas ferramentas de uma forma melhor. Esse é o nosso propósito, e é disso que nós falamos. E passei também para vocês os vídeos de saúde e doenças para que vocês vissem. Então, quando a gente fala de estabilidade e fala que a estabilidade é clareza de visão, é o senso de criticidade, isso é o primeiro passo para um processo de aprendizado, de crescimento espiritual, mental, emocional. Todo o processo de crescimento do ser humano exige sacrifício, exige técnica, exige saber como fazer. E, evidentemente, que esses tópicos estão numa certa ordem, mas eles não acontecem. Primeiro esse, o outro só quando acabar esse. Não funciona assim. Exceto o primeiro. Né? Exceto o primeiro e exceto o terceiro, o quarto, desculpe, que é a identidade que nós vamos falar. Por que a estabilidade é fundamental? É porque é a porta que se abre. Então, para o seu processo de aprendizado na vida, de você conhecer a vida, nós falamos da dança da vida, para você aprender a entender a vida, os símbolos que a vida tem, para entender a você próprio, se você não tiver clareza de visão, ou senso crítico, ou discernimento, os nomes são muito próximos, se você não desenvolver isso na sua vida, você não abre a porta do crescimento espiritual, você fica dando volta, né? Fica rodando. Quem vê o vídeo número 2, lá dos sobreviventes quase humanos, lá atrás, o vídeo do aprender. Quem viu esse vídeo entendeu quando eu falei do looping. Então, quem não entra nessa porta da estabilidade, que é o primeiro nível, ele fica fazendo looping. Por quê? Porque esse primeiro item é o filtro, é o grande filtro daquilo que entra. Nós estamos falando de saúde e doença e nutrição. Ora, nutrição é tudo aquilo que vem ao teu encontro, mental, emocional, físico, né? Nos 5 sentidos. Em todos os sentidos entram coisas que nós chamamos de nutrição. As emoções, o alimento, as energias, e assim vai. O próprio karma. Tudo isso é nutrição. E a estabilidade, ou a clareza de visão, o senso crítico, ele faz o quê? Ele faz a seleção. Ele faz a seleção.
o que é que eu quero de nutrição. Vocês lembram que eu falei que o espírito é como se ele tivesse no self-service e o corpo físico, o perispírito, a mente oferece ao espírito os alimentos. E o espírito olha e fala, esse eu quero e esse eu não quero. Eu falei muito disso. Ou seja, ele recusa, infelizmente, ele recusa a maioria das coisas que nós oferecemos para ele, consciente e inconscientemente. E quando ele recusa, isso volta para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso perispírito, em forma de quê? Às vezes uma dor, um sofrimento, uma dificuldade, uma necessidade, uma prova, uma expiação, o que for, para que aquilo seja retrabalhado. Ou seja, olha, você não aprendeu que esse tipo de alimento não faz a minha alma evoluir, não me faz evoluir, não me faz crescer. Isso está atrapalhando a minha evolução. Então, eu devolvo para você, na vida, entender isso. E quando você fizer novamente a dança com a vida, presta atenção no primeiro conselho que a vida te dá. Quem que lembra qual é o primeiro conselho dos 2 movimentos da vida na dança da vida? Quem lembra aí? Não preciso abrir aqui não vou abrir, não, só vou querer ouvir. Quem que lembra? Qual é o primeiro conselho que a vida dá? Ela tem 2 movimentos. Olha o centro. Isso. Olha o centro. Então, a vida faz 2 movimentos. Olha o centro. Quando ela diz olha o centro, ela está dizendo olhe aquilo que é o centro da tua alma, aquilo que são os arquétipos divinos. Né? Alguém lembra de um arquétipo divino aí? Bondade. Bondade, justiça, fraternidade, aí vai uma lista. E muitos outros que a gente pode relacionar. São coisas que o Espírito quer que você viva, porque ele sabe que quando você viver... Eu estou falando nos dois sujeitos, porque, na verdade, é um só, mas é para a gente entender que o ego, que o corpo físico, que as emoções dominam as coisas que o Espírito quer e é importante para nós. Então, eu falo das 2 coisas. É como se fossem 2 seres. A gente sabe disso, que a gente convive dentro de nós com 2 seres. Um quer uma coisa, outro quer outra, é assim. Então, o que acontece? O espírito ele tem um processo de estabilidade que é natural, que é da sua própria essência, que é não aceitar aquilo que não faça ele crescer. Ponto. Né? E aí, a vida tem uma maneira de fazer isso em nós. Como? Através do karma. Mas por que nós temos que esperar o karma? Por que não desenvolver um processo que barra todos os alimentos que não são bons para nós? E aqui nós não estamos falando de coisas físicas, que a gente pisa na bola demais, né? Essa semana eu falei para minha esposa, nossa, comi muito doce, não posso, isso me faz mal. Então, o que acontece? Nós estamos falando das coisas mentais, daquilo que vem de emoção, de compreensão da vida, de observação e compreensão. Então, essa é a primeira barreira. A gente pode falar disso muito? Pode e vai falar. Por isso eu não vou gastar muito tempo aqui, porque esse assunto de senso crítico vai nos encontrar lá daqui 1 mês e meio, 2 meses. E vocês vão cansar de ver o Ruela falar senso crítico. Quem estava no ano passado lembra disso. Né? Senso crítico, senso crítico, senso crítico. Você lembra, Cíntia, dessa palavra, sendo falada 1000 vezes? Lógico que lembro. Eu devo sempre assim. Pois então nós vamos parar por aqui. Eu queria que vocês entendessem isso. Essa é a porta de entrada para o nosso desenvolvimento. E não estou falando só de desenvolvimento espiritual, intelectual, da inteligência, do nosso crescimento como um ser cósmico. Aqui, tá bom? Depois nós vamos para a memória. O que é a memória? Né? E a memória que nós estamos falando aqui não é só das coisas que você lembra. 90% das coisas que você não lembra é memória do passado, é seu inconsciente. E mesmo dentro da vida atual, tem muita coisa que é inconsciente, que você esquece, que esqueceu, que fica guardado ali. Isso, o que representa a sua memória como um todo? Praticamente é você. É o seu ego ou o seu eu agora e é a sua sombra. Então, o seu ego, o seu eu agora é a luz, é onde está iluminado, que você tem consciência. E tudo que você não tem consciência é a sombra. Né? E essa sombra é a memória junto com o que está atualmente. Toda a memória é tudo que você aprendeu em todas as suas vidas.
tá? O grande lance da evolução é que você ficará mais consciente de tudo, ou seja, a sombra será iluminada. Então, ao invés da luz estar só sobre o ego, ou seja, só sobre o que você está vivendo consciente, você vai compreender a coisa de uma forma iluminada. Tá? E esse é o esteio que suporta a capacidade das movimentações do ser. E no sobrevivente, sua memória ainda é muito presa ao biológico, ao animal, é limitante. Não amealhou ainda grandes capacidades, aprendizado limitado, ainda muito ignorante de coisas básicas de si próprio. Ou seja, a sua memória é pobre. A nossa memória, ela traz o que? A todas as vidas passadas e a atual. Se nós olharmos para a nossa vida atual e falar assim, olha, eu tenho esse primeiro tópico, estabilidade, clareza de visão, senso crítico, discernimento, muito bem desenvolvido. Provavelmente se desenvolveu já em outras vidas. Então, a sua memória provavelmente tem coisas melhores. Eu diria para vocês que quem tem isso desenvolvido razoavelmente bem é um espírito bem mais evoluído que nós. Ou seja, nós somos seres que temos preguiça. Seres que têm preguiça não estudam, não pesquisam, não querem saber, querem as coisas mastigado, e às vezes até mastigado ele não quer gastar muito tempo, e tudo com ele tem que ser rápido, e nesse mundo que nós estamos vivendo ele quer mais rápido ainda, de preferência tudo prontinho, né? E mesmo prontinho ele não entende, mas ele vai a si mesmo. Eu não sei se tudo que eu estou falando está fazendo sentido para nós, né? Então, lá no humano, o humano continua sendo um aprendiz honesto da dança da vida, busca aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso. Desculpa, estou na memória, estou lendo de cima, desculpa. Um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso. Esse sempre vai estar aqui, essa frase. Suas sucessivas experiências, aqui está falando da memória, suas sucessivas experiências até o momento, em outras vidas, e nessa lhe dá um respaldo para grandes movimentos de vida. É disso que nós estamos falando. Então, a sua memória é algo que você não tem como fazer nada por ela. Você já fez. Você tem como fazer daqui para frente para que o que ficou para trás um pouquinho aqui vire uma boa memória. Não dá para mexer. Como é que você vai mexer nisso? Sabe quando as pessoas falam assim? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês olharam aqui que tem estabilidade, memória, intelecto, identidade e inteligência. E nós estamos falando de quê? De cura das doenças. Vocês viram que tem umas palavras que são muito comuns que não estão aqui? Por exemplo, emoção, pensamento, sentimento. Não estão aqui. Ué, mas todo mundo fala que o pensamento é a coisa mais importante para a pessoa ter uma boa vibração, uma boa... Mas aqui nós estamos falando onde você tem que mexer. O pensamento, a emoção, eu sempre falo isso, o pensamento, a emoção, o sentimento são coisas consequentes que você não consegue controlar, nem a tua mente, você não consegue controlar isso. Vamos deixar o sentimento de lado, tá? Para não misturar. Emoções, pensamentos e a mente são incontroláveis no nível evolutivo que nós estamos. Então, não adianta colocar isso aqui, porque vai falar o quê? Faça isso. Não dá, tem que fazer aqui, num desses itens. A estabilidade é o básico, a memória você não tem o que fazer, a não ser construir a memória de hoje, né? Construir o hoje para que essa memória vire o passado e fique positiva, que ela acrescente algo bom. E o intelecto? Bom, o intelecto aí é interessante. O intelecto é algo que a gente consegue através de muito esforço, de pesquisa, de estudo, de sair da preguiça. Sair da preguiça é uma coisa difícil, gente. Parece brincadeira, mas não é não. Você fala assim, não, mas eu trabalho muito, eu corro para lá, corro para cá. Todo mundo faz isso, a maioria das pessoas faz, mas isso não significa que a pessoa não tenha preguiça. Porque a preguiça que nós estamos falando aqui é a preguiça de ter o desejo, ter a vontade, ter o gosto de aprender, de crescer, de entender a vida, entender tudo isso. Se a pessoa não tem isso, ela está vivendo aquilo que é automático. Porque a maioria dos trabalhos que existem hoje, que nós executamos, são automáticos. Você não precisa ter um grande conhecimento. É ali, tá, faz, amanhã repete, amanhã faz de novo. Eu trabalhei em área financeira de empresa, aula de controladoria, mexia com procedimento, com 1000 coisas. Fui controle há mais de 20 anos. E a gente desenvolvia muita coisa, mas no final das contas era tudo muito automático. Você passava por auditorias, todo ano a mesma coisa, você acaba ficando... Então, grande parte do que a gente faz a nível de trabalho é automático, é repetição de procedimentos ou de norma que já existe, que alguém fez. Às vezes você faz uma, às vezes você altera uma, e você faz seguindo.
é uma bola que vai andando e você vai caminhando junto com ela. Isso não desenvolve muito o intelecto de ninguém, não. Muito pouco. O que desenvolve o intelecto é sair do processo do automático, do hábito, né? É aprender a racionalizar. Então, o que ele fala do intelecto aqui? Informação retida que permite compreender condições e relações sobre a vida física, lá no conceito. Então, isso é o que o intelecto faz. O que acontece com o sobrevivente, que apesar do intelecto não ser o suprassumo, ser importante, mas ele não é o mais importante para o nosso crescimento espiritual, no sobrevivente, o pior de tudo é que ainda é baixo. Você está vendo que a cura, todos os itens do sobrevivente é precário. O primeiro ele não tem, em geral. O segundo, a memória traz o que ele viveu. Se ele está hoje numa vida mais ou menos medíocre, o que ele viveu no passado era pior. Se você vai para o intelecto, ele não tem. A intelectualidade do mundo é baixa. É um grupo de pessoas pequenas. E o pior, muitas das vezes, esse grupo de pessoas pequenas que tem intelectualidade é materialista. E a intelectualidade ela sobe na cabeça, né, vamos dizer assim, e a pessoa acha que é o que é. E aí ele trava, fica travado, não sai, fica na materialidade, não vai para o lado espiritual. E aí, o que acontece conosco? Nós temos um problema de comodismo e preguiça mental, e quando muito alguma intelectualidade se torna mais informação e gordura mental do que uma boa ferramenta de compreensão da vida como um todo. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim, a maioria das intelectualidades são desenvolvidas a nível de uma gordura mental. O que é uma gordura mental? É uma coisa desnecessária. Eu sei que... Isso é uma coisa perigosa. Eu sou uma pessoa que pelo meu gosto da filosofia, eu acabo vendo um monte de coisas diferentes. É os animais, são os cupins, são as formigas, é o planeta. E isso é bom, mas você tem que ter cuidado, porque isso não é o mais importante. Isso é bom, mas não é o mais importante. Senão você forma uma gordura mental que vai ser só um peso no seu processo de crescimento. O que é que diz aí para o humano? Além daquela frase inicial, diz o seguinte: sua intelectualidade protege agora uma identificação ilimitada, a mão direcionada por uma inteligência. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, que o intelecto daquele que é sobrevivente, ele protege o quê? O que o intelecto faz? Ele protege a sua identificação, é para isso que o intelecto existe. Ele protege o quê? A sua identificação. O que é a sua identificação? Nós vamos falar depois, mas vamos fazer aqui uma prévia. Identificação é uma das coisas mais importantes do ser humano. É com o que ele se identifica. Eu me identifico com o materialismo, eu me identifico com o capitalismo, com o comunismo, com a democracia, eu me identifico com a espiritualidade, eu me identifico em ser ateu, não importa. Ele se identifica fortemente, tudo que ele faz intelectualmente é para proteger isso, para ele mostrar que aquilo que ele se identifica está correto. Então, ele gasta a sua intelectualidade nisso. Esse é um sobrevivente quase humano quando tem intelectualidade. O humano não. O humano usa a intelectualidade também para proteger sua identificação. Só que tem uma questão. A identificação de um humano tende a ser ilimitada. O que é ilimitada? É um cidadão do cosmos. Então, quando você tem uma identificação ilimitada, pronto, você abriu todas as portas de desenvolvimento espiritual possíveis que você possa ter. Você não tem uma coisa travada, né? Eu sou materialista, eu sou isso. Então, a pessoa puxa uma bandeira e ela fala, eu sou isso. Isso é uma identificação. E a identificação é que vai gerar as emoções, vai gerar os processos mentais e vai gerar os pensamentos. Está vendo como que esses três só podem ser trabalhados na fonte? Que é a identificação, que nós vamos falar aqui agora. Identidade é aquele que conduz o ser para a utilização da intelectualidade. É inclusive protegido por ele. Acabei de falar. Então, a sua identidade, você desenvolve uma intelectualidade. Significa que você usa tudo que tem de intelectualidade para proteger a sua identidade. Quando a gente não tem identidade nenhuma, a gente é um Zé Ruela, vamos falar assim, o que acontece? A intelectualidade também é baixa, você não precisa se preocupar com isso. Vai levando a vida assim. E isso, pior, é uma quantidade imensa de pessoas que existem no nosso mundo. Então, o conceito da identidade é as coisas com as quais o ser se identifica. Viver em função de. Você vive em função de. Né? É claro que a gente vive em função de muitas coisas, mas tem algo que é muito forte dentro de nós, que nos conduz. Isso é a nossa identidade. Né? E a gente precisa primeiro desenvolver a identidade. A maioria não tem. A maioria de nós
é como se dissesse assim, não, nós somos animais como os outros animais, só somos racionais, mas não tem nenhuma diferença disso, não somos especiais, não somos nada. Nem identidade a gente cria. Então, a gente precisa criar a nossa identidade. No sobrevivente, as identificações são limitantes. Quais são as identificações que nós temos no nosso mundo? O corpo é o primeiro. O corpo. Né? A gente é narcisista. A gente adora o nosso corpo. Sendo bonito, sendo feio, não importa. E tem gente que adora demais. E como você se identifica com o corpo, você cria intelectualidades, você cria argumentos para que isso seja uma coisa positiva. O ego, o próprio eu limitado que você tem, você cria uma identidade para defender as armas do ego. Nós já falamos disso, em algum momento nós podemos falar de novo. Você se identifica com isso. Uma outra identidade limitada é a família. Nossa, a família é. A família é algo restrito, assim como a raça, assim como a pátria. Tudo isso são coisas restritivas que o mundo construiu, que tem coisas extremamente positivas, que é fundamental no mundo de um sobrevivente. Sem a família, né? Sem um país organizado, uma pátria, sem isso, talvez as coisas fossem muito mais difíceis. Mas nós estamos vivendo um processo de mudança, de transformação. Esse processo de mudança e de transformação vai exigir uma identificação mais ilimitada. E o que é o humano? O humano, a identidade é com o ilimitado, uma identidade com uma ignorância permanente, para buscar o aprendizado e como um cidadão do cosmos. O que significa isso? Significa o seguinte: se você está criando uma identidade ilimitada, significa que ela é ilimitada e ela vai sempre estar em progresso. Para ela estar sempre em progresso, tudo na vida que precisa estar em progresso, precisa assumir que é ignorante permanentemente. Senão, você volta aqui na estabilidade e você não tem clareza de visão, você não tem senso crítico, você não tem discernimento e você acha que é o rei da balachita, que eu já sei, não, isso é besteira. Ou seja, é aquele que acha que sabe, que encontrou. Né? E esse é o que está mais perdido. Né? Porque os grandes espíritos que estiveram aqui deram lição que a gente não sabe nada. Né? Podemos falar de Sócrates, de Platão, do próprio Jesus. Né? Então, isso é a identidade. É fundamental nós compreendermos ou refletirmos sobre que tipo de identidade nós temos. E uma identidade que é de sobrevivente, ela cria fundamentalismo. Vocês estão vendo a questão lá dos talibãs e do Afeganistão. Vocês já devem ter visto religiões fundamentalistas no passado, no catolicismo, na Idade Média, e hoje tem para todo lado. Não é? A separatividade em raça, em pátria, em cidade, em locais que você às vezes vai morar, já morei em vários locais, e você percebe que o lugar é muito fechado. Não é? A própria identificação do bom e do mal, ou do bem e do mal, né? Do bem e do mal, que é uma característica de identidade restritiva, rico, pobre, e aí vai. Aí tem uma coisa... E tudo isso, gente, faz parte da nossa vida. Quando a gente tem alguma identidade, ela está relacionada a quê? A identidade do sobrevivente. E a última? Você passou por aqui, você desenvolveu o senso crítico, agora você faz seleção daquilo que entra para você. E nós vamos falar muito disso, então não vou gastar tempo aqui agora, porque fazer a seleção é complicado. Você pode falar, eu faço seleção sim, é só essas coisas, e aquelas coisas podem ser totalmente distorcidas. Então, fazer a seleção significa saber o que é que você está escolhendo, não é só escolher. Tá? Saber o que você está escolhendo. Que nível de confiabilidade que você está escolhendo para nutrir a sua vida é realmente bom para a tua alma, para o seu crescimento ou não. A memória, aí isso é um desenvolvimento que vai ser feito. O intelecto é a busca pelo conhecimento. Né? A identidade é o que você vai ter que criar na sua vida, expandir essa identidade para um nível ilimitado, para um nível de perceber que a vida não é o seu país, não é a sua cidade, não é a sua família, é também, mas é muito mais do que isso. Você é um cidadão do universo. Isso é muito importante entender. E a inteligência? Bom, a inteligência também muito confundida, né? A gente sempre fala assim, uma pessoa esperta é inteligente, uma pessoa que sabe muito matemática é inteligente, o Einstein é inteligente, e aí vai. Mas inteligente para nós aqui é um pouco diferente. Inteligente
se nós olharmos a etimologia da palavra inteligência, é inteligere. Inteligere significa algumas coisas, mas mais fácil para compreender significa escolher dentre e fazer aquilo que é. Então, o que significa escolher dentre? Você tem um self-service, muita coisa, você tem uma capacidade de discernimento, desenvolveu identidade, e está desenvolvendo a sua inteligência. Você tem a capacidade de escolher aquilo que é bom e fazer o que é bom. Isso é inteligência nesse nível aqui. É o último nível da cura. Entenda que quando você chegou na inteligência, quando você trabalhou o senso crítico, quando você desenvolveu identidade, o que está acontecendo aqui nas palavras mais comuns que nós conhecemos? Por exemplo, vícios e virtudes estão sendo trabalhados. Uma boa identidade identifica virtudes e abandona os vícios. Inteligência nem se fala. Escolher dentre aquilo que é importante espiritualmente, moralmente para você e fazer isso. São as virtudes também. São os pensamentos se transformando, são as emoções sendo controladas, é a mente sendo despoluída. Então, as consequências disto é a cura, que vai acontecer nos seus pensamentos, que vai acontecer nas suas emoções, que vai acontecer na sua mente, e você está em crescimento espiritual. Como é que é o processo de inteligência? Aí o conceito é capacidade de discernir o que é o arquétipo divino e se direcionar para. Aqui eu fiz uma coisa bem simbólica. Eu defini que aquilo que é bom no cardápio são os arquétipos divinos. A bondade, a justiça, a fraternidade, a generosidade, a moral, isso, tá? Então, se você tem a capacidade de discernir isto, porque também tem isso, tem que saber discernir isso. Justiça é muito complicado. Bondade é muito complicado. Se você discernir isso, escolher isso para a sua vida e fazer isso, você está desenvolvendo a inteligência. Esse é o conceito. E o que acontece na nossa vida de sobrevivente? É uma raridade. Somente em avatares e grandes missionários. Embrionário, às vezes. Às vezes, alguém tem isso embrionário. Mas, em geral, não tem. Nós não temos. Né? Vocês percebem que, se você não passa pelo intelecto, muitas coisas não vão acontecer na sua vida. Se você não abre a porta pela estabilidade, nada vai acontecer. Você vai ficar na memória, rodopiando. Vamos lá. O que é humano? A inteligência aporta um aprendiz honesto da dança da vida, buscando aperfeiçoar o pêndulo, sempre na direção do repouso. A inteligência aporta ao ser, já que ele abre o canal de comunicação com o espiritual, de onde ela vem, a inteligência. Apenas aguardando ser chamada pelo despertamento da consciência, onde estão gravados os arquétipos divinos. Está aqui. Está aqui. A inteligência está esperando o quê? Que o ser desperte e compreenda que todas aquelas sementes que foram colocadas na sua consciência, na criação, que estão lá, que são as virtudes e outras coisas mais, só está aguardando que aquilo seja considerado um terreno fértil. Esta alma tem um terreno fértil para viver na vida com inteligência? Tem. Vamos começar a liberar sementes. Não tem. Então não dá. É por aí. Gente, deixa eu dar uma parada aqui. É que nós vamos virar a página, tá? Só um minutinho. Eu já sei assim. Não é muita coisa, hein? É muita coisa mesmo. Mas não é para a gente. A gente aqui discute, a gente explica, a gente fala. Tem os vídeos, vocês veem, tira dúvida, não sei o quê, mas se a gente não gastar um tempinho analisando isso com calma em casa, reolhar a aula, o nosso aprendizado fica muito, muito defasado. E por que eu digo isso? Muito simples, gente. Tudo isso que eu passo para vocês, eu estudei demais para passar isso para vocês. Não é pouco, não. Mais de anos eu estudei. Isso vem fervilhando e vai. Me perguntava, você já sabe? Não, tem muita coisa que eu não consigo ainda, que eu tenho que buscar ajuda, muita ajuda. Então, eu estou dizendo para vocês, é claro que provavelmente aqui, cada um tem um nível de compreensão. Uns devem compreender muito mais fácil, outro mais difícil, não importa. O ponto é, as ferramentas que nós temos para compreender essas coisas que são extremamente importantes na nossa vida, isso a gente tem que entender. Porque se a gente não dá importância a essas coisas, como realmente que elas na vida fazem diferença, a gente não vai fazer. A primeira parte é, olha, isso que está aqui realmente faz sentido. E quando eu digo que isso faz sentido, gente, isso aqui tem lastro e monte de outros mestres, grandes mestres. Isso não é uma coisa que tirada, como diz o outro, debaixo do braço, não.
Isso está vinculado a grandes mestres do passado e atuais, tá? E isso foi construído. E normalmente, quando eu construo alguma coisa que eu vou passar, isso já tem mais de 3 anos, 4 anos, eu vou testando. Eu vou testando. Por exemplo, agora nós estamos começando a trabalhar num vídeo da transição planetária. Olha, eu estudei isso, eu e Grace, mais de 1 ano, livros, estudei. Mas para fazer esse vídeo eu empaquei. Porque tem coisas que eu estou querendo falar lá que eu estou em dúvida, eu tenho que pesquisar. Não é que eu quero acertar tudo, eu não vou acertar tudo, mas é o mínimo que eu tenho que ter, responsabilidade. Então, quando eu digo para vocês, e essa tabela que está aqui, ela ampara o nosso desenvolvimento espiritual em todos os sentidos? Sim. Não tem uma coisa que está no Evangelho que não está travado ali. Se você falar de caridade, de amor, de generosidade, de virtude, está tudo ali. Está tudo ali no primeiro tópico, está na inteligência, está no desenvolvimento da identidade. Então, se você não vê valor nisso, você não vai. Se você vê valor e muito valor nisso, talvez você vá. Como? Você tem que dedicar algum tempo para ler, para refletir, para tentar entender. A gente está aqui para discutir, para falar. Tem gente que está fazendo aqui já o 3º ano, já viu isso aqui, e eu sei que não é fácil, não é simples, né? Porque uma coisa é entender, isso só para entender. Depois pôr em prática é o ó do Borogodó. O ó do Borogodó é como que eu vou pôr isso em prática. Só que é uma coisa interessante que eu tenho observado na minha vida. Quanto mais você pesquisa e estuda, você percebe que a prática não tem como não ir acontecendo, porque ela vai, fatalmente, a sua mente vai sendo inundada dessas coisas e, de repente, você está falando, olha, estou fazendo assim, estou fazendo... Isso é incrível, isso é incrível. Então, eu quero perguntar a vocês, que não estou querendo que vocês digam, entendi tudo, não é isso. É se essa tabela, que é chamada de cura, se faz sentido para vocês, se isso não faz, se tem alguma objeção, tem alguma coisa que você queria colocar, fique à vontade. Tomou 1 litro de água, né, Vanessa? Antes de falar. Bom, o Fred abriu a fila. Então, vamos lá, Fred, vou fechar meu microfone, pode falar. Não, eu sou um dos repetentes, né? E eu acho assim, a gente tem essa oportunidade de reciclar. E tudo dentro da minha vida profissional gira em torno disso, gira em torno bastante de reciclagem. Por exemplo, eu já estou, por causa da pandemia, estou com um curso de suporte de vida avançado em cardiologia que eu vou ter que reciclar, que já venceu há 2 anos. E eu acho que essa tabela que você coloca assim, para mim, quando eu vi o vídeo pela primeira vez no ano passado, eu vi o vídeo mais de 3 vezes no ano passado. Esse ano eu consegui ver 2, porque é um vídeo longo e você tem que estar muito concentrado. Você não pode estar pensando em outra coisa que não seja você se concentrar e ver, porque esse vídeo é dividido em 3 partes, né? Então, quando você chega nessa terceira parte da cura, você já está no terço final. É a hora que você está, às vezes, um pouquinho já distraído. Mas é a parte que assim, é a mais interessante é a tabela, e você tem que se concentrar bem, porque cada vez parece que você vai absorvendo mais as coisas, né? A sua concentração nesse terço final do vídeo te faz absorver. E quando você vê a aula, quando você tem a oportunidade de ver o que você está falando hoje, é mais um despertar para a gente, né? Porque entender a tabela, você mesmo falou, cada um tem uma maneira de entender, de assimilar o conhecimento. E a diferença, eu acho que é a prática. A grande diferença para todos nós é a prática, e é o que a gente vai, a partir de agora, é o que você fala, sempre aquele insight dentro da sua mente, aquele bombardeio de informações de informações positivas que vai te levando pouco a pouco a te pôr isso, o mínimo, sem desespero, né? O mínimo em prática. É só isso. Obrigado. Só um adendo, o Saúde e Doença são 4 vídeos, são 4 partes, tá? Cíntia.
Bom, né? Pelo segundo ano, eu continuo com o senso crítico, né? Eu acho que, assim, de tudo que a gente olhou dessa tabela, se a gente não tiver essa sementinha, né? Que é o senso crítico, é clareza de visão, é ter discernimento, acho que a gente não consegue desenvolver todos os outros, né? Então, eu continuo ainda achando que a gente tem que trabalhar essa maneira da gente ver as coisas, né? Dentro da gente e poder pôr isso para fora, para a gente começar a trabalhar essa questão de estabilidade, de intelecto, de identidade. Continuo ainda com senso crítico, ainda aqui latejando na minha cabeça. Só uma coisa. Senso crítico, nós vamos falar demais, vamos perturbar vocês com isso. E por que eu faço isso no processo da mente? Porque é exatamente o que a Cíntia falou. Se você não faz uma seleção do cardápio, porque o senso crítico é 5 sentidos, chegam as coisas. Todos os sentidos chegam as coisas. Se você não faz uma seleção, não aprende, porque tem que aprender, fazer uma seleção, tudo entra. Pronto, tá confuso. Está confuso. A mente fica confusa, a gente não sabe para onde vai. Interessante, Cíntia, que todas as vezes que eu falo a palavra senso crítico, eu lembro de você. Eu lembro, ano passado, você, quando teve aula de senso crítico, eu nem sei se você vai lembrar também, você falou, gente, agora tudo eu fico pensando no senso crítico, sendo eu falei, Ruela, coitadinha dela, você está pondo uma caraminhola na cabeça da Cíntia, mas é toda vez, eu nem sei se você lembra disso, quando passado que você comentou e essa questão que pegou muito, que tudo você falar agora, pensava, botava o senso crítico, né? E também isso, para mim, é uma palavra que muito forte, faz muito sentido. Esses dias, conversando com uma amiga, e ela me pediu opinião em determinado assunto, e eu sempre tenho muito cuidado de falar, olha, eu estou dando a minha opinião, mas essa é minha opinião. Ninguém tem que ter como verdade o que o outro diz, sem antes passar pelo senso crítico. Então, o que até nós mesmos, que nós falamos aqui diante de vocês, tem que ter, para cada um tem que fazer o que ela falou, o que o Fred falou, assistiu 1, 2, 3 vezes o vídeo, assistir às aulas, ler mais outros autores, tudo, e realmente tirar a sua conclusão pessoal. A gente só cresce quando a gente segue a nossa cabeça com criticidade, com responsabilidade. E faz muito sentido, porque quando você para pensar, põe o senso crítico, não tem como a gente não mudar. E, de preferência, sempre, né? Acho que consequentemente até, né? A gente muda para melhor. Que seja um pouquinho. Quando você pensa na palavra senso crítico, o que é? Vocês já me falaram assim, que fala assim, se Jesus, como Jesus faria. Não dá para a gente se comparar com Jesus. A gente pode até pensar nisso para ficar extasiado de ver como seria a atitude de Jesus. Mas nós estamos muito aquém. Mas tem o nosso mestre guia aí, e nós vamos assistir a série que a Angélica sugeriu, né? Então, a gente já pode se mirar no exemplo de Jesus, né? E mirar em nós mesmos, né? Ter esse auto-amor, esse auto-respeito, né? E porque quando a gente tem senso crítico, põe senso crítico em nossa vida, a gente começa a se questionar. Não dá para você ter duas caras. A gente ainda tem as nossas personas, tudo, mas não dá para você ficar se escondendo tanto. Você vai ficando com vergonha de si mesmo, de estar se escondendo dentro de uma farsa, né? Aí o que acontece? A gente pensa, está na hora de eu mudar, não é isso que eu quero. Ou então, é isso que eu quero, né? De preferência, que a gente queira as coisas positivas, né? E é baseado a partir do momento que a gente estuda, que a gente vê, que a gente para pensar. A maior parte de nós vive a vida
Deixar a vida me levar, não ir atrás do outro. A Carolina abriu. Eu só queria fazer uma colocação aqui para não perder. A coisa mais importante do senso crítico é a gente saber o que é isso. Às vezes a gente não sabe, a gente se engana. O que é senso crítico? Ah, não, eu tenho. Eu seleciono as coisas. Com que base? Qual que é o seu diapasão? Né? Quem é músico aí sabe o que é um diapasão, né? É aquele que afina, né? Como que você afina o seu senso crítico? Com base em quê? Tem várias maneiras. Já que falaram aqui, eu vou dizer, uma é o Evangelho, é Jesus. É o diapasão. Então, você pode até falar assim, bom, nesse caso, o que Jesus faria? Esse é um diapasão. Você pode não ter capacidade de fazer isso, mas você tem que ir em direção a. Por menor que seja o que você vai fazer. Mas a questão do Evangelho é que é uma questão moral. E não é a moral que a gente conhece, a moral, como diz os livros, que é cultura, tem a ver com a cultura. Não tem nada disso, gente. Não existe isso. Moral é moral. Moral é espírito, é alma, é Deus. São as coisas divinas. É o centro. É o centro. Justiça, bondade, isso é moral. Essas que eles inventam aí não tem nada a ver, não. É conveniência. Então, quando você define que o seu senso crítico tem que ser baseado em alguma coisa. Porque se você falar assim, eu tenho senso crítico baseado em quê? No que eu penso. Mas o que é você? Espiritualmente. O que tem na tua memória? O que tem no teu intelecto? Uma ervilha? Um grão de arroz? Que senso crítico você tem? Nenhum. Você só faz escolha. Se isso vai te complicar a vida ou se vai atrasar a vida de alguém, às vezes você nem sabe. Então, quando a gente fala de senso crítico, ele é a porta, porque primeiro a gente tem que descobrir o que é isso. E esse senso crítico tem que estar com que tipo de concordância? Com quem que ele tem que concordar? Comigo não pode ser. Se o seu senso crítico é para concordar com você, pode esquecer, você não vai desenvolver, não. Seu senso crítico tem que ter um norte. Claro que é você que vai construir, lógico, só você. Mas ele tem que ter um norte, não é uma construção sem norte. E a gente pode dizer que o nosso norte, nós vamos falar um pouco dele aqui no nosso segundo semestre. Mas não tenha dúvida, é tudo baseado no Evangelho. O Livro dos Espíritos, Evangelho, tem coisas oriental, tem um monte de coisa, mas é o norte. Vamos lá, Carol. Não, então, eu estava lembrando, até procurei aqui, porque eu não sabia a frase certinha. Vendo esse quadro, né, daquilo que pode promover, que promove a cura das doenças, eu lembrei daquela frase, até você já deve ter colocado para a gente, eu não lembro quando, de Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer, né? Então, eu acho que o senso crítico, eu acredito que seja uma das maneiras da gente avaliar isso, né? O que me deixou doente, né? Primeiro, reconhecer que a gente é doente, que não é fácil, né? É dolorido a gente admitir os nossos, né, problemas, que nós somos sobreviventes quase humanos, cheios de defeitos, né, com muitas oportunidades, né, de ser pessoas melhores. E é isso, eu acredito que o senso crítico ajuda a gente nisso, avaliar quem eu sou, né, o que eu posso fazer para melhorar, com o pé no chão, né, sendo realista, e não, né, fantasiando, que nem o pessoal falou, né, que são repetentes, eu também sou repetente, né, segundo ano, e eu admito que no começo eu fiquei um pouco até assustada, né, no ano passado, porque a gente, aqui no curso, a gente recebe vários chacoalhões, né, de realidade mesmo, para a gente perceber que a gente precisa melhorar. No ano passado, eu até fiquei, né, meio assim, nossa, será que é tudo isso mesmo? Será que eu sou, né, eu fui vendo pro lado negativo. Depois, eu fui vendo que não. É importante essa reflexão, eu preciso refletir, eu preciso olhar para quem eu sou. Eu sou um ser extremamente imperfeito. Então, eu preciso, né, buscar o meu aperfeiçoamento, e aí, tem N ferramentas, né, que são faladas aqui também. Então, é interessante isso, né, como o tempo, né, a maioria dos temas
que estão sendo trazidos esse ano são os mesmos do ano passado, mas como hoje eu enxergo diferente do ano passado. É impressionante isso. Sem brincadeira, Ruela. Realmente, a gente olha com outros olhos e começa a perceber melhor as coisas, né? Porque, não sei, algumas coisas do ano passado eu fiquei meio, sabe? Aí, esse ano, nossa, tudo... claro, ainda tem um monte de dúvidas, né? Mas tudo vai se encaixando muito melhor. É isso que eu queria falar. Antes da Angélica, que levantou a mão, só um segredo para você, Carolina, que só para você, ninguém vai ouvir. Isso que você falou, isso que você falou, de que hoje você está vendo diferente, acontece com todo mundo. Eu vou dizer para você, a aula do início das leis que nós vamos fazer na semana que vem, eu fui lá atrás para pegar a aula gravada e olhei, falei, legal, mas isso aqui não dá, isso aqui é melhor. Você já muda, a sua visão muda, a minha visão muda, graças a Deus. E um detalhe assim, aí que você falou, que a gente leva chacoalhão, incrível que pareça, acabo de levar um chacoalhão. Escreve a frase do Hipócrates, por gentileza, e põe lá no grupo, que eu vou usar lá amanhã numa questão aqui que eu estou resolvendo. Eu falei, puxa vida, ela me deu um chacoalhão, e foi um insight assim, depois da Angélica, eu vou fazer um comentário, para não furar a fila dela. Só lembrando que essa frase do Hipócrates, Jesus falou também, tá? Não vou lembrar da frase exata, mas ele fala, aquele que quiser me seguir, esquece de si mesmo. É exatamente o que Hipócrates falou, só que é Jesus que falou, né? Vamos lá, Angélica, eu vou fechar aqui o microfone. Queria só comentar, assim, né, que algum dos colegas disse assim, que quando a gente tem um senso crítico, a gente busca as respostas e a gente encontra. Eu discordo um pouco, porque eu acho que quando a gente tem um senso crítico, muitas vezes a gente se enrola. Eu percebo isso em várias situações da minha vida, que eu falo que a gente fica, né, a gente muitas vezes coloca, como diz o ditado, né, a carroça na frente dos bois, quer colocar os nossos próprios julgamentos, né, diante da questão, e isso que você disse, né, de ter um norte é fundamental, né, e eu acredito que essa questão do senso crítico também, quando a gente busca racionalmente a resposta e não encontra, né, quando a gente tem a nossa bússola é o Evangelho, é o Espiritismo, a gente percebe que não, a resposta eu não tenho agora, nesse momento, porque eu não tenho maturidade para compreender, né? E aí a gente se reconhece como simples ignorantes, né? Eu não estou na minha compreensão, porque isso acontece muito comigo nas minhas reflexões. Eu falo, meu Deus, eu não consigo entender determinada situação, determinada circunstância, assim, racionalmente eu não consigo entender. E mesmo buscando o evangelho, eu me esforço e eu não consigo. E aí chega aquele momento que eu falo, tá bom, eu vou até esse ponto que eu consigo chegar, que o meu senso crítico permite nesse momento, e aí eu acho que a experiência da Carolina é muito válida, né? Da gente rever a aula, de reler um livro, né? E descobrir novas coisas com um material que já está ali. Às vezes naquele momento a gente está lendo, a gente está ouvindo, mas não tem ouvidos para ouvir, para compreender, né? Se reconhecer mesmo. Esse senso crítico tem que trazer essa, vamos dizer, essa humildade, né? De você se ver que, de repente, eu não sou capaz de compreender isso nesse momento, mas um dia seremos. Respostas, a gente não vai ter muita não, gente. Resposta, eu entendo que significa que você achou algumas verdades. Não tem. Não tem. O dia que você achar, você está no mato sem cachorro. No nosso nível e no nível seguinte, com certeza. Se você chegar no nível de Cristo, eu vou dizer assim, ok, você chegou, né? Mas nós não chegamos em lugar nenhum ainda. Nós estamos aqui lutando para tentar entender coisas que são muito básicas. São coisas da razão, que é a coisa mais básica, que saiu do Australopithecus e veio para o homem. Nós estamos falando de coisa super básica, que é o curso básico.
que é o curso básico, entenderam? Nós somos do curso básico, eu estou no básico. Então, uma coisa, não tire isso da cabeça. Senso crítico, primeiro tem que saber o que é. E isso é que nós vamos discutir muito logo lá na frente, tá? Para a gente entender, porque e você tem que criar o seu ponto de controle. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho alguns pontos de controle na minha vida que eu defini há muito tempo, em que eu sempre digo assim, se isso não concorda com isso, não me serve. E não estou falando do evangelho como um todo, não, quem sou eu? Estou falando duas coisas específicas. Uma é separatividade. Se tem separatividade, eu tento recusar. Tá? Essa é uma coisa importante que eu faço na minha vida. Então, isso é fundamental. Para mim. Para mim é assim. E eu tenho alguns conceitos que eu criei com tudo que eu estudo que são muito fortes para mim. Assim, mas muito forte para mim. Um é sobre a vida, que nós fizemos a dança da vida, eu falei. Vida é todo movimento que acende a alma. E existem pessoas velhas de espiritismo que acreditam que a pessoa vive para fazer o mal, nasce com o mal determinado para ele. Não, a vida não permite isso. A vida não permite. Ele vai fazer, mas ele não nasceu para isso, porque a vida é para ascender. E também não acredito em injustiçados. Essas são coisas básicas que eu aprendi na minha vida e sedimentei, travei. Então, nós temos que definir, olha, eu vou aprender coisas, eu vou ler coisas, eu vou buscar, e eu tenho que refletir para que eu vá criando os diapasões na minha vida. Eu vou criando esses pontos de sintonia com o meu senso crítico. Olha, o meu senso crítico diz que qualquer coisa que contraria esse pensamento não serve. A não ser que esse pensamento tenha um erro. Mas quando você não encontra erro nele, e pode ser que lá na frente você altera, Carolina, né? A gente pode alterar, tudo bem, mas enquanto você não encontra, deixa ele ficar batendo na tua mente e refutando. Não, isso não me serve. Separatividade, não. Preconceito, não. Racismo, não. Sabe? Violência, não. Então, eu tenho separatividade e violência, coisas que não, nada disso vai me tirar dos meus pontos. Mas é assim que eu enxergo. Né? Então, o senso crítico é importante a gente entender o que é. E a gente vai discutir muito isso. Você quer falar? Quando você falou aí do chacoalhão, da Carol, e ser linkado aí com o senso crítico, e a frase do Hipócrates, né? Antes de querer curar uma pessoa, tem que saber se a pessoa está disposta a abrir mão daquelas coisas que te adoeceram. Né? Aí, gente, é a grande jogada para a gente mesmo. Quando a gente olha para nós mesmos, né? Em pequenas e grandes coisas, em pequenas e grandes escalas, se nós perguntarmos isso, essa perguntinha, eu quero ser melhor, eu estou disposta a abrir mão daquelas coisas que eu faço, que me dão prazer, que, sabe, ou que eu faço porque faço, ou faço porque fico com raiva, seja lá o que for. Se enquanto eu não tiver essa disposição de abrir mão dessas coisas, nós vamos continuar doentes. Exatamente. E uma coisa interessante que ela falou, eu lembrei. O maior capítulo que tem no Evangelho é o capítulo 5. Sabe o que ele fala? Antes do Consolador. Bem-aventurados aflitos. É o maior capítulo porque Kardec sabia que tinha que explicar muito bem. Vocês que estão chegando aqui nesse nível de bem-aventurados aflitos, porque tem uma bem-aventurança antes, a aflição é exatamente isso que ela falou. Você está disposto a largar essas coisas? É o começo da jornada. É o segundo degrau da jornada. Se você não tiver, você fica aqui. Só que o pior é que você fica na aflição por aflição. E isso não adianta nada. Não, indo mais longe, que às vezes a gente fala assim, mas eu estou sofrendo, tudo, mas é por causa que o outro, ou então por causa da circunstância, por causa do governo, por causa do desemprego. Seja qual for a justificativa que a gente dê, mas se a doença está em nós temos, se nós queremos nos curar, aí nós temos que encontrar essa maneira de nos desvencilharmos disso, mesmo que todos os problemas continuem.
como que eu quero ser uma pessoa melhor e continuando sendo uma pessoa ignorante, maledicente, fofoqueira, maldosa, indelicada? Não, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Só de fachada, ou conveniente, ou com determinados grupos de pessoas, e com os outros não, quando ninguém está vendo, né? Uma coisa que até tinha uma amiga que nós trabalhávamos muito, tínhamos uma sintonia profunda, nós trabalhávamos no social, na casa espírita, onde tinha muitas crianças carentes. Nós tínhamos tanta sintonia que, às vezes, eu começava a falar uma frase, ela concluía. A Thelma, uma senhora que eu tenho um grande respeito por ela, aprendi muito com ela. E a Thelma virava sempre e falava isso, né? Ela colocava muito isso, que se nós não desvencilharmos das nossas mazelas, não adianta, a gente não vai conseguir querer ser melhor. O que ela sempre falava, nós deveríamos sempre, comentava nós duas quando conversávamos, nós falávamos, nós deveríamos agir sempre, em qualquer circunstância da vida, mesmo que eu esteja absolutamente sozinha em casa, do mesmo jeito como eu estou agindo aqui diante de vocês, estou falando com educação, com boa vontade, tudo, não estou criticando ninguém, ou que se estiver em público, porque se nós agíssemos sempre assim, que é claro, eu não vou chegar aqui e falar uma de baixaria, ser grosseira, tudo, eu vou ser indelicada com vocês que são meus amigos, né? Mas e por que quando a gente, na nossa intimidade, na nossa casa, nossos familiares, ou mesmo em pensamento, a gente vê uma situação, a gente profere coisas negativas, né? Então, ainda nós não estamos dispostos a nos curar, né? Nós vamos continuar sendo doentes, né? É uma coisa importante. Só concluir. Quando isso incomodar a gente, não é dizer que nós vamos dormir anjinhos, né, Vanessa? Dormir como a gente a Vanessa está querendo isso, acordar santinho. Amanhã, né? Seria ótimo. Não vai acontecer, mas quando isso já incomodar, eu perceber, poxa, eu estou aqui falando mansinho, bonitinho e tal, né? E depois, quando sair daqui, eu vou ser... Então, quando a gente precisa ter esse insight, quando a gente já pensa nisso, automaticamente a gente vai mudando. Uma coisa que a Carolina falou, a Grace falou, a Angélica falou, do Hipócrates, de Jesus, né? O que eles estão dizendo é o que a dança da vida fala. A dança da vida fala assim, ó, olha o centro. Olha, o centro significa esquece as coisas que você está sofrendo, esquece suas aflições, esquece um pouco tudo que você fez de besteira na vida e olha para o centro. Segue Jesus. Segue a cura. Você quer? Mas se você não olhar para o centro, significa que você não quer. Então você continua na aflição, continua no karma. Gente, eu preciso de alguns minutos ainda. A gente, como começou 9 minutos depois, a gente vai ter uns minutinhos aqui, tá? Tem alguém que vai pegar um bonde aí? Né? Não, né? Então, assim, eu só queria dar a introdução para onde nós vamos, ok? Então, me dá um minuto aqui, rapidinho. Bom, então a gente vai fazer... Tá vendo aí? Vocês estão vendo a apresentação? Então, né? Sim. Ok. É o estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro 3, As Leis Morais, junto o livro 3 do Livro dos Espíritos com o Evangelho. Vocês vão receber uma matriz, lá no que eu mandei para vocês no PowerPoint, tem essa matriz. Como é que você linka cada parte do livro 3 com o Evangelho, tá? Isso aqui vocês, graças a Deus, já viram 1 milhão de vezes, já entendem o que significa isso. Nós vamos começar a falar das leis, não é isso? As leis morais. Todo o livro 3 é leis morais. Todo ele. É o maior livro dos 4 livros. Tá? Ele tem mais de 50% de todo o livro dos Espíritos. E ele está, coincidentemente, linkado com o Evangelho. E a das leis morais, você tem a lei básica maior que comanda todas. Qual é? Que é essa aqui que nós já falamos bastante. Tá? Ok. Mas a gente tem que falar de moral, que vai ser na semana que vem, do Kant, isso aqui um pouquinho. Mas eu quero ir direto aqui só para mostrar aqui. Então, o Livro dos Espíritos, o livro 3, ele tem, no capítulo 1, o que é lei?
onde se encontram as leis e como podemos compreendê-las. Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, do livro 3, ele vai falar, já que ele vai falar das leis morais, ele vai dizer o que é lei, onde elas estão e como é que a gente compreende essas leis. Do capítulo 2 até o 11, quase todo o resto é quais são as leis. E o 3, o capítulo 12, que eu falei, é como praticar. Nós vamos estudar tudo isso, mas a maior parte do nosso tempo vai ser no 3, como praticar, que é o que eu estou falando com vocês da mente. Tá? Ok. Então, aqui, ó, só para vocês saberem, esses são os livros da codificação que estão relacionados com o Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos é bem pequena, está relacionado com o livro A Gênese. A segunda parte com o Livro dos Médiuns, que fala da espiritualidade, da mediunidade, né? E a terceira parte com o Evangelho, que é mais de 55% do Livro dos Espíritos, é a terceira parte, está relacionado com o Evangelho, é onde nós vamos focar. Tá? E o último, Livro dos Espíritos, que é a quarta parte, fala do céu e inferno. Muito bem. Quando a gente fala do livro 3, as leis morais, existe uma didática dessas leis. E essa didática está na questão 647 e 648. Então, quando você olha para isso que eu falo muito para vocês aqui, né? A grande lei. Então, todas as leis estão embaixo dessa lei. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Como é que isso funciona no Livro dos Espíritos? Como é que a gente tem que compreender isso aqui? Bom, quando a gente olha para isso aqui, nós vamos ver que existe Deus, e Deus cria o universo físico e espiritual e as leis que regem o universo físico e espiritual. Tudo criação de Deus. E abaixo de Deus, o que você tem? Você tem o ser. O ser você pode considerar você. E tem o outro ser, que você considera o próximo. Então, você tem o eu e o próximo, e Deus. Pronto, está fechado a grande lei. E o que é que vem de Deus para nós? Primeiro, tem que vir de Deus para nós. Ele nos cria, né, todas as leis. Ele nos manda a justiça e o amor. Então, a justiça e o amor é aquilo que vai descendo de nível para chegar no nosso nível, até o nosso nível. E ele vai sempre trazendo para nós a justiça através da bondade, através do karma e o amor, né? Que é a nossa vida, que é a vida que nós vivemos, tudo isso. Qual é o nosso papel aqui? O nosso papel é a relação entre nós e o outro. O nós e o outro. Não é assim? Todos falam, Jesus fala, se você amar o próximo, amar a Deus. Como que você vai amar a Deus? Você não tem nem noção do que é isso. Né? Você não tem noção. O que é Deus? Como assim? Você não tem. Então, primeiro, você tem que fazer a relação de caridade e amor ao próximo. Mas, para fazer isso, você tem que ter alguma coisa para dar. Então, tem que desenvolver o amor que Deus traz para nós, é o ser. Então, está tudo relacionado aqui. Então, quando você fala justiça, amor e caridade, aqui. Você tem 10 leis que nós vamos estudar. A última é lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque ela engloba todos. E todos significa isso aqui. Está tudo englobado aqui. E, além disso, as leis se dividem em obrigação para com Deus, obrigação para com o próximo e obrigação para consigo. Vocês estão acompanhando que tudo está relacionado em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo? Está tudo relacionado. Então, você tem qual é a tua obrigação para você, qual é a tua obrigação para o próximo e qual é a tua obrigação para Deus. E essas obrigações estão nas leis, todas as leis. Para consigo, reprodução, conservação, destruição. Para o próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Vamos estudar todas. E para com Deus, a lei de adoração e de trabalho. Algumas pessoas falam, de trabalho? Nós vamos entender isso melhor, começar a entender melhor isso. Vamos fazer uma viagem incrível, tá? Sugiro que vocês, se puderem, leiam esses slides em casa um pouquinho. Isso aqui é importante. O que é isso aqui? Isso aqui é um combinado. É uma matriz de estudo. Quando vocês forem estudar o livro 3, o livro dos Espíritos, conjugado com o Evangelho. Então, o que você tem? Dever para o próximo. Lei de sociedade, está vendo aqui embaixo? Dever para o próximo, as leis do livro dos Espíritos, as questões que estão envolvidas,
E no Evangelho? No Evangelho você tem esses capítulos relacionados com o próximo. Dever para consigo. Está aqui os capítulos do Livro dos Espíritos, inclusive o capítulo 12, que é o mais importante para nós. As questões, e aí você tem o quê? Todos os capítulos do Evangelho que está muito focado em dever para consigo. As bem-aventuranças é o que nós vamos gastar um bom tempo, porque elas são, na verdade, as bem-aventuranças, elas são uma mensagem de Jesus nos mostrando toda a jornada de evolução do ser, até chegar a Deus e depois que ele está lá, o que acontece. Tudo isso nós vamos estudar. E para com Deus, nós vamos estudar, só que nós vamos estudar de cima para baixo. A lei de adoração. Né? Como é que é isso de adorar a Deus? E a lei de trabalho. Oh, mas o trabalho tem a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Eu só queria passar isso aqui para vocês. Vocês podem ir em casa dando uma olhada nesse material. Tem muita coisa aqui, mas muita coisa mesmo. Isso não é tudo, tá? Isso aqui é o começo, para a gente começar já a saborear. Bom, fechando. Ruela, você mandou esse material no e-mail? Mandei no e-mail, todo ele está no e-mail para vocês, e eu escrevi no e-mail que ele é um material que vai ser complementado e pode ser algumas pequenas alterações. E toda vez que eu fizer, eu mando e-mail e explico. Estou alterando e estou complementando. E mando no WhatsApp. Eu mandei por e-mail. Eu sempre faço isso, tá? Então, vocês recebem essa informação. Está lá no e-mail. Se alguém não tiver, não recebeu, Oswaldo, só checa se você recebeu, que eu acho que eu já alterei seu e-mail lá tranquilo. Me manda um WhatsApp que eu conserto, tá? Eu sei que vocês têm 1 trilhão de afazeres, muitas coisas para fazer, muitas coisas para correr atrás, mas prioridades. Vai ser mais uma, né? Prioridades. Carol, tá? manda a frase, por favor. Meus queridos. Eu mandei no WhatsApp. Ah, já mandou? Já? Mandou o quê? Depois eu vou ver. A Angélica também já mandou o negócio do Haroldo aqui, que eu já vi. Meus queridos, olha, foi uma alegria imensa, como sempre, estar aqui com vocês. Várias pessoas não vieram, eu lamento. Eu disse assim, daqui para frente, quanto menos você faltar, é melhor. Eu sei que às vezes não é fácil, mas é melhor. Mas se faltar, veja a aula online, porque é importante. Nessa semana eu vou mandar para vocês, porque esse processo daqui até o fim do ano, nós temos 3 baterias de vídeo que nós vamos precisar ver. Então, eu já vou mandar logo para vocês ir vendo com calma, sem atropelo, tá? São vídeos que falam de virtudes, falam de educação, e que isso tem a ver com o capítulo 12, que é o nosso processo de crescimento. Alguma coisa, alguma dúvida? Ou vamos desligar logo, está todo mundo cansado, cara de sono, vamos ter a pressa, sim. Quem quer fazer a prece para a gente? Eu posso estar fazendo. Ô, Carol. Carol, antes, juro para você, eu não estou mentindo, né? Antes, se eu tivesse falado antes, eu pensei assim, eu acho que vai ser a Carol. Tão interessante, né? Essas coisas, né? Que eu pensar assim, eu acho que vai ser a Vanessa, o Fred, o Oswaldo, mas eu falei, acho que vai ser a Carol. Aí, quando eu acabei de pensar, você falou. Interessante, né? Que bom. Eu vou falar só uma coisa rápida. Se alguém aí gosta de filosofia e gosta de estudar, depois manda um WhatsApp para mim. Eu tenho uns materiais tão legais que eu posso mandar para vocês. Mas só quem gosta. Como diz lá no Meteoro, no site do Meteoro, só se você quiser. Ele fala assim, você pode contribuir, mas só se você quiser, lógico. Mas tudo bem. Vou fechar aqui, viu, Carol? Tá bom. Vamos, então, fechar os nossos olhos. Vamos serenar os nossos pensamentos, essa turbulência de pensamentos. Vamos acalmar a nossa respiração. Nos manter serenos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, espíritos protetores, aos mentores desse trabalho. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, para o estudo da doutrina, o estudo do Evangelho.
Que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que quando chegamos. E possamos absorver da melhor forma todos os ensinamentos que aqui foram trazidos. Possamos trabalhar sempre na nossa reforma íntima, refletindo, pensando que temos defeitos que precisam ser trabalhados, mas que também temos muitas qualidades que precisam ser realçadas. Vamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores, sempre guiadas pelo Evangelho de Jesus. Que possamos dormir tranquilamente, fazer a nossa prece antes de dormir, porque certamente à noite também teremos bastante trabalho, provavelmente não iremos lembrar, mas devemos ir encontrar algumas pessoas, alguns espíritos amigos e também auxiliar quem precisa de ajuda. Senhor, gostaríamos também de rogar pelos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que estão em maior situação de sofrimento. Que teu amparo, que a tua misericórdia possa chegar a cada um deles. Mais uma vez, agradecemos e te louvamos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, pessoal. Mas Obrigada, Ruela. Obrigada, Carol. Amanhã eu vou ver, tá, Carol? Tá bom. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muita luz para vocês, Boa muita paz. semana. Obrigada. Obrigada. Todo mundo Tchau, importante. Boa noite. Amém. Boa noite. Seguir a sugestão da Carol, é isso aí. Deus Tchau, abençoe. tchau. Uma foto.